Irmãos, a igreja celebra nesse final de semana um dogma mariano da Assunção de Nossa Senhora, Assunção da Virgem Maria. Nós não vamos encontrar na Sagrada Escritura o relato da Assunção, mas nós encontramos pistas daquilo que Deus fez na vida de Maria. E nós católicos temos 3 fontes de verdade. Nós cremos como fonte de verdade a Bíblia, a Sagrada Escritura. Temos o magistério da igreja, o Papa com os bispos, aquilo que a igreja sempre acreditou, o magistério coloca para nós. E temos a tradição, que é aquilo que os cristãos sempre acreditaram durante esses séculos, desde o início do cristianismo. E sempre acreditou-se na Assunção de Nossa Senhora. E o que é a Assunção de Nossa Senhora? Maria, que vai ao céu de corpo e alma. Celebrar esse dogma mariano, a ida de Maria de corpo e alma ao céu, é nós vermos o que acontecerá conosco na ressurreição dos mortos. Então Maria, a Assunção de Maria é um sinal escatológico do destino da raça humana, um sinal já daquilo que acontecerá conosco. Escatologia é o ensino, é o estudo das últimas coisas, a morte, a segunda vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, céu, inferno, purgatório. Então, antigamente era chamado de novíssimos esse estudo, agora é escatologia. Então, Maria é um sinal escatológico, ou seja, vai acontecer comigo, com você, com todos os salvos, a ressurreição, e seremos elevados de corpo e alma para o paraíso. Nós rezamos pelas almas daqueles que faleceram, e é claro, as almas dos que faleceram e que se encontram no céu já estão com sua alma glorificada, mas não é toda a realidade da fé cristã é que também o corpo, a carne será glorificada, e nós iremos viver no paraíso, não alma, mas corpo e alma. Aquilo que já aconteceu com Maria, Maria já entrou no céu de corpo e alma, então ela é um sinal escatológico do destino da raça humana, dos eleitos. Aquilo que acontecerá conosco, já aconteceu com ela. E por que aconteceu com ela, Por ela? Não, porque tudo o que existe nela é em vista de Jesus Cristo, é por causa de Jesus Cristo, e ela é a escolhida para ser a mãe do Salvador, e Deus fez, como ela mesma fala no Magnífica, o Senhor fez grandes coisas ao meu favor. O Senhor fez maravilhas na vida de Maria, e ela vai dizer assim, que de hoje em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, e ninguém cumpre essa profecia do Evangelho de São Lucas, de chamar Maria bem-aventurada, mais do que nós católicos. E a palavra bem-aventurada, ainda que seja os eleitos, os salvos, nós católicos temos a ideia também de bem-aventurados aqueles que estão no céu, são os bem-aventurados. Vive as bem-aventuranças. Então, Maria é a bem-aventurada. E todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Nós fazemos isso. Meus irmãos, celebrar esse dogma mariano, que a igreja desde sempre tem celebrado, é celebrar aquilo que acontecerá conosco. E em Maria é algo assim especial, porque, como eu disse, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Vocês podem perguntar assim, Padre, Jesus morreu, Maria não morreu? Maria morreu, a fé da igreja diz que Maria morreu. Ali está aquele quadro, o último quadro aqui embaixo, que é o quadro da Assunção de Nossa Senhora. Então Maria está deitada, os apóstolos em volta, Jesus em pé, segurando a alma de Maria. E depois lá em cima já Maria no céu de corpo e alma. É o dogma da Assunção. Mas entendam bem uma coisa, Maria não vai experimentar a corrupção da morte. O seu corpo não vai se corromper na morte. E é tão assim belo esse acontecimento na vida de Maria,
que a igreja nem ousa falar da morte de Nossa Senhora. Porque quando nós falamos em morte, por causa da concupiscência, do pecado, o preço do pecado é a morte. Quando nós falamos em morte, para nós, por causa do pecado, tem um peso terrível a morte. Entristecemos, não queremos perder ninguém que nós amamos, e às vezes ficamos até com o pé atrás a respeito da nossa própria morte. Então a morte tem um peso terrível. Jesus vai chorar a morte do seu amigo Lázaro. Então a morte, o que o pecado fez com a morte, tem um peso enorme para nós. Mas olhem bem, ninguém aqui tem coragem de dizer que Maria sofreu por morrer. Ninguém tem coragem de dizer isso, porque olha, Maria, o que aconteceu nela? Por obra de um milagre, ela ficou grávida de Jesus Cristo. Ela não conheceu o homem no sentido bíblico, ela não teve relação sexual com um homem para se engravidar de Jesus. Ela recebeu a visita de um anjo, e o anjo anunciou que o Espírito Santo viria sobre ela, iria fecundar o ventre de Maria, e ela ficaria grávida. Então ela deu à luz um parto milagroso. Maria cuidou de Jesus Cristo, e Maria viu o seu filho ser morto, viu os milagres dele, pois viu a sua paixão e o seu filho ressuscitado, e agora o seu filho voltou para o céu. Depois de tudo isso ter acontecido na Virgem Maria, o que mais ela poderia esperar e desejar, a não ser estar com o seu filho no paraíso? Esse era o desejo profundo, e nós não conseguimos pensar que Maria pudesse ter algum outro plano de vida maior do que esse, de estar com o seu filho no paraíso. É o filho que ela gerou. Então a morte para Maria não é um peso, era tudo que ela queria, estar com o meu filho. E como eu disse, a igreja nem usa a palavra morte por causa do peso do pecado. A igreja usa uma outra palavra, porque nenhum de nós aqui pode dizer Maria sofreu por morrer, no sentido que nós sofremos quando perdemos alguém. Era tudo que ela queria, estar com o filho dela, depois de todos os milagres que aconteceu com ela. Então a igreja usa qual palavra? A dormição da Virgem Maria, né? A morte se torna um sono, que é apenas uma passagem. Só que o Senhor, no seu plano, como eu disse, antecipa na Virgem Maria aquilo que acontecerá conosco. Ela experimenta essa dormição, esse sono, a morte, e os anjos vêm, e o Senhor glorifica não só a alma dela, mas também o seu corpo, dando a ela a condição já de ressuscitada. Antecipa nela aquilo que acontecerá conosco. E Maria é levada de corpo e alma ao céu. É interessante que tem duas tradições de túmulos de Nossa Senhora, me parece que uma em Jerusalém e uma em Éfeso. Tem dois túmulos, né? É até uma prova de que o corpo dela não ficou aqui, né? Porque deveria ter um só, né? Não dois, né? Enterrou metade de Nossa Senhora num lugar e metade no outro? Claro que não. E nós católicos, nós temos o costume de guardar como relíquias os restos mortais dos grandes expoentes do cristianismo. Se o corpo de Maria estivesse por aqui, poxa vida, né? Quanto zelo a igreja não ia ter com esse corpo nesses 2000 anos? Seria uma relíquia preciosíssima, mas não está. Existe o túmulo por causa da dormição, né? Mas ela foi levada de corpo e alma ao céu. É um privilégio. Existem teologias falsas, né? Dizendo assim que Maria é mãe de Jesus só quando Jesus estava aqui na terra. Agora que ele foi para o céu, Maria não é mãe dele não, porque ele é Deus. Isso é uma mentira. E é falta de inteligência, de teologia. Por quê? Porque o que é que nasce de Maria? Quem nasce de Maria? Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto é Deus com o Pai e o Espírito Santo, que assume a natureza humana, a carne humana. Mas nós não podemos pensar assim, Jesus Cristo,
deixou o lado Deus dele lá no céu e nasceu aqui só o lado que ele assumiu humano. Não, o que nasce de Maria é por inteiro. Eu até digo assim, quando Jesus veio a esse mundo, né, que ele mergulhou da eternidade até esse mundo, quando Jesus veio, nós cremos que o nosso Deus é um só, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus veio aqui, no céu ficou o Pai e o Espírito Santo. Ficou vago lá a segunda pessoa, não estava lá. Então quem nasce de Maria é Deus. Por isso é um outro dogma mariano, Theotokos. Maria, mãe de Deus. Ela não é mãe só do homem, como se pudesse, isso é heresia, separar a natureza humana da natureza divina de Jesus. São Paulo vai dizer assim, ele, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não olhou para a sua condição divina, despojou-se dela e veio habitar entre nós. Mas despojar dela é da condição e não da sua existência enquanto Deus. Ele é Deus no seio da Santíssima Trindade e aqui na terra. Nós não podemos pensar assim, ficou lá uma parte de Jesus no céu e outra parte veio para cá. Claro que não, Jesus veio inteiro. Então quem nasce de Maria é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Portanto ela é mãe sim de Deus. Funde um pouco a nossa cabeça. Por quê? Porque nós temos a ideia verdadeira, e porque é verdade, de que Deus cria todas as coisas. Quando nós estudamos a Santíssima Trindade, nós estudamos as atribuições das pessoas divinas, né? Ou seja, o Pai, qual que é a atribuição? O que é próprio do Pai? É criar. O que é próprio do Filho? É salvar. O que é próprio do Espírito Santo? É santificar. Mas mesmo assim, com as atribuições, nós dizemos que a Santíssima Trindade participa de tudo. O Filho e o Espírito Santo participam da criação, né? Tudo foi feito por Ele, nada do que foi feito sem Ele, sem Jesus. O Pai e o Espírito Santo participam da salvação, e o Pai e o Filho participam da santificação da criação. Embora existam as atribuições, a Santíssima Trindade trabalha junto, é uma comunidade perfeita. Lá no livro do Gênesis, no início está escrito assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aparece um diálogo ali meio estranho, mas peraí, se nada existia ainda, Deus está falando para quem façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Dá a entender que é uma conversa ali da Santíssima Trindade. Deus não precisa pedir para um anjo, vamos fazer nós dois juntos a raça humana. O anjo não pode criar nada. Então é uma conversa da Trindade. Façamos, a Trindade é que pode criar. Funde a nossa cabeça, porque nós pensamos assim, Maria é criatura, Maria não é deusa não, tá? Tem gente que quer fazer Maria de Deus, a Maria é uma criatura de Deus. Então Deus é quem fez Maria. E agora Deus nasceu de Maria. E é isto mesmo. Ele escolheu nascer de quem Ele próprio criou. Com o Pai e o Espírito Santo, Jesus participa também da criação. Ele escolhe nascer de quem Ele criou. Foi uma escolha dele. Então quem nasce de Maria é Jesus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E isso, meus irmãos, só isso, aliás, isso é tudo, né? Daria a ela uma condição especial. Não venham com teologias falsas querer tirar de Maria o lugar que ela tem privilegiado na história da salvação e na história da criação. Tanto a história aqui da criação deste mundo, como fora da história, fora do tempo, na eternidade, a criação na eternidade. Porque existe a criação que está na eternidade, né? Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, poderes, potestades, com todas classes angélicas. Maria faz parte desta criação toda de Deus. E olha, Maria é a mais bela criação das mãos do nosso Deus. E por que a mais bela, Padre? Não temos tempo de falar muita coisa, mas ela
vai gerar Deus, ela vai gerar Jesus Cristo, ela é escolhida para trazer a salvação ao mundo. E Deus, claro, preparou o mais belo vaso que Ele poderia preparar, para colocar dentro desse vaso o seu maior tesouro, que é o seu Filho. O Filho eterno do Pai. Jesus Cristo não é criado, Jesus Cristo é Deus, né? O credo niceno-constantinopolitano diz assim: não criado, mas gerado eternamente do Pai. Eternamente com o Pai, o Filho existe. Então é o maior tesouro do Pai, é o Filho. E aonde Ele vai colocar esse grande tesouro? No melhor vaso que Ele pudesse fazer. Não foi num anjo, num arcanjo, num querubim, num serafim, ou em qualquer outro ser humano. Foi nesta mulher que Ele preservou, por causa de Jesus Cristo, do pecado original, desde quando ela foi concebida no ventre de sua mãe Santana. Para ser um vaso perfeito, Deus preservou Maria do pecado, que todos nós nascemos do pecado das origens, né, que somos purificados dele no batismo. Maria nasceu sem esse pecado, sem essa consequência que herdamos da raça humana. Então ela é um vaso precioso, um vaso perfeito, para Deus colocar dentro desse vaso o seu grande tesouro, que é o seu Filho. Eu dizia ontem na missa assim, se pudéssemos colocar na nossa frente toda a criação de Deus, todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, poderes, virtudes, potestades, dominações, e a raça humana, e olhar para toda a criação, e olha que tem anjos, querubins, serafins, são poderosíssimos. Um anjo já é poderoso, um querubim então, são poderosos. Anjos tremendos. Se pudéssemos colocar tudo na nossa frente e olharmos para eles, chamaria a nossa atenção uma criatura, este vaso especial, Maria, como sendo a criação mais perfeita de Deus. Aquilo que Deus pudesse fazer de melhor, Ele fez em Maria. Então, diante de tudo isso que Maria é, por causa de Jesus Cristo, ela não é por causa dela, né? Ela é por causa de Jesus Cristo. Diante de tudo isso que ela é claro que Deus, nos seus desígnios, na sua providência, né, na sua bondade, quis já antecipar em Maria aquilo que acontecerá com toda a raça humana. Fez com que ela fosse levada ao céu, assunta ao céu, de corpo e alma, e ela goza da visão beatífica, e ela tem um lugar especial de toda a criação de Deus, como sendo a mãe de Jesus Cristo. Não só a mãe no sentido que aqui na terra ela é mãe de Deus. Deus não vai desfazer essa história, né? Ela é mãe de Deus, aqui e na eternidade. E Jesus Cristo pega essa maternidade da Virgem Maria. Olha como é grande essa maternidade. Bom, se ela é a mãe de Deus, se ela é mãe de Jesus, Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, Jesus é o nosso irmão pelo batismo. Se ela é mãe dele, então ela é mãe nossa. Se somos irmãos dele por batismo, ela é a nossa mãe também. E na cruz, Jesus entrega essa maternidade, né? Ele vai dizer para o discípulo que está ali na cruz, né? Olha aí a sua mãe. E diz para a mãe: mãe, olha aí o seu filho. É interessante essa passagem, porque tem pessoas que falam de outras denominações, outras crenças, que Maria teria tido outros filhos. Se Maria teve outros filhos, então os filhos de Maria deviam ser meio, desculpa a palavra, irresponsáveis. Por quê? Se nós somos em 4, 5 irmãos, um irmão está morrendo,
ele vai fazer o quê? Chamar um estranho e falar para o estranho, cuida da minha mãe? Não, vai falar para os outros 4 irmãos, cuida da mãe para mim. Jesus na cruz falou para um estranho, eis aí a tua mãe. Por que ele não mandou o recado para os irmãos dele então? Cuida da mãe para mim que eu estou morrendo. Não, falou para um estranho. E a tradição da igreja mostra que esse discípulo pregou Maria e levou para casa e cuidou da Virgem Maria. É uma mostra que Maria teve só Jesus de filho. Os outros ditos irmãos ali eram parentes de Jesus Cristo, mas não irmãos nascidos de Nossa Senhora. Ela só teve Jesus. E ali na cruz Jesus entrega a maternidade universal a Maria. Este é teu filho. Ou seja, todo homem é seu filho, todos da raça humana é seu filho. Eu entrego a maternidade para Maria, ele entregou para Maria, e ela é a nossa mãe. Pois bem, irmãos, nós católicos, como eu disse, cumprimos a profecia do Evangelho de São Lucas, que Lucas coloca na boca de Nossa Senhora: de hoje em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Nós cumprimos essa profecia. E nós temos Maria sim como a mãe do Senhor. Se vocês prestaram atenção no Evangelho, quando Nossa Senhora vai visitar Isabel, Isabel, assim que vê Maria, enche do Espírito Santo, e Isabel está grávida de João Batista, né? A criança pula no ventre dela, porque Maria estava grávida também de Jesus. E Isabel vai dizer assim: como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Olha a importância que São Lucas dá para Nossa Senhora. É Santa Isabel, mãe de João Batista. E mesmo assim, Lucas diz na boca de Isabel: como eu posso merecer, ou seja, eu não mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Esse evangelho foi escrito depois que Jesus foi para o céu. Não foi escrito aqui enquanto ele estava aqui, depois que ele foi para o céu. E a igreja já existia, as comunidades já existiam. E Lucas, quando escreve isso, ele está escrevendo aquilo que a comunidade acreditava, que mesmo depois de ter ido para o céu, Maria era a mãe do Senhor. Vocês estão entendendo? A gente precisa entender da Sagrada Escritura, né? Foi escrito depois que Jesus voltou para o céu. E mesmo assim, Lucas vai dizer: a mãe do meu Senhor. Ele tem Maria como a mãe do Senhor que está no céu, a mãe de Deus. Que ninguém nos engane, que possamos nos alegrar por esta mãe, né, que intercede por nós, que está conosco. Alguns falam assim: mas só Jesus é o mediador entre Deus e os homens, porque está na Bíblia. É verdade, é só Jesus que faz a mediação da salvação. Não é Maria que nos salva, não é Padre Pio que nos salva, não é São Judas que nos salva. É Jesus que faz a mediação. Estava quebrada a ponte, a ligação do homem com Deus por causa do pecado, e Jesus veio e fez essa ponte novamente, pagando por nós o preço do pecado, morrendo. Então Jesus faz essa mediação. É claro que Jesus é o intercessor nesse sentido, o único intercessor no sentido da salvação, Mas quando nós nos apoiamos nos bem-aventurados que estão no céu já, em Maria, um lugar especial, nós estamos nos apoiando neles para que eles nos levem até esta ponte que é Jesus, que nos arranca da morte. Nesse sentido, Maria intercede. Maria nos livra do demônio. Maria tem poder de pisar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Ela é uma criatura perfeita, que Deus fez isso nela, e ela nos ajuda no combate ao demônio e nos leva até o mediador Jesus Cristo. Maria, em todas as aparições que a igreja se debruça em cima aí, Lourdes, Fátima, Guadalupe, todas as aparições, tentando lembrar aquela outra, ela está com a mão no rosto,
Salete, todas as aparições de Nossa Senhora, Nossa Senhora sempre leva para Jesus Cristo. Ela nunca leva para ela mesma. Ela aponta Jesus, ela manda rezar, converter, escutar o filho dela, voltar para Deus. Essa é a missão da Virgem Maria, de nos levar até aquele que fez a ponte entre a eternidade e a raça humana, é Jesus Cristo. Que amemos Maria. Ela é poderosa, ela vence o demônio, ela é assunta ao céu, ela é a primeira da nossa estirpe, da nossa raça, né, que está já ressuscitada de corpo e alma no céu. É claro que Jesus é o primogênito, né, de toda criatura, mas ele é Deus e homem, né? Maria é só homem no sentido de raça humana, né? Ela é humana apenas, então ela é criatura, mas é o vaso perfeito e já está ressuscitada e glorificada sua alma e o seu corpo no céu. E Maria, olhe por nós, né? Ela é uma mãe amorosa, sabe da necessidade dos seus filhos, então podemos nos apegar a ela, que ela vai levar até Jesus todas as nossas necessidades.